Deixa eu ler uma palavra aqui para vocês. Hoje eu vou descansar um pouquinho, né? A bispa fala assim, você é de outro planeta. Eu falei, eu sou de outro planeta mesmo, porque Cisneiro é outro planeta. Cisneiro lá a gente come taioba no almoço. Aí o cara veio falar mal da taioba, você viu? Rapaz, o bispo fez... Então, mas você viu como é que a taioba ela é nutritiva? Eu não sabia assim não, mas tudo não. Você está doido, eu vou comer taioba direto. Mas, pessoal, olha o que diz a palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que é unigênito? Único. Puxa. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Quem mente? Quem aqui mente? Costuma mentir? Você costuma mentir? Você mente? Ah, não, é uma criança ali não, né? A senhora mente nessa idade? Cruz credo. Que susto. Quem mente? Levanta a mão. A senhora mente? Ué, e os mentirosos vão para onde? Já sabe? Já sabe para onde vão? Não é para Cisneiro, não. Não é para Cisneiro, não. Quem que aprendeu a não mentir mais? Levanta a mão. Abaixa a bolinha. Senta aí. Sai de pé por quê? Aí, por que a pergunta sobre a mentira? Porque eu vou perguntar se você tivesse só um filho, você daria ele para morrer por mim. E se tivesse 2, também não. E se tivesse 10, também não. Então, para que eu e você possamos entender, não conversem, por favor, porque quem me conhece sabe que se for juiz, se for ministro do STF, se for papa, se for Trump, conversou na minha reunião, vai ouvir na reunião. Vocês sabiam disso aí? Quem sabia disso? Glória a Deus. Posso até levar pancada depois. Mas é assim. Então, escuta isso aí. Deus amou o mundo, mas não é mundo em si. O mundo não vale nada para ele, não. Deus não amou o mundo, tá? Que as pessoas imaginam que é mundo, não. Esse mundo somos nós, é a humanidade. Humanidade. E ele deu o seu filho unigênito. Ele não vendeu, não, ele deu. E se ele fosse vender, haveria preço? Não. Não. E ele então comprou eu e você, nós fomos comprados. Comprados? Comprados. Eu sou descendente de escravos. A minha bisavó, ela era escrava. E você sabe como é que é? Eu gostava muito de ver aqueles filmes assim, que retratava bem a escravidão e aparecia sempre um viajante, às vezes um sujeito de posse, né? Uma carruagem assim, com seus servos, e via o escravo apanhando, ele falava, vem cá, qual o preço dele? O sujeito às vezes até aproveitava, né? O dono. Valia 10 mil réis. 20. Aí tá bom, tá aqui, ó. Mas estou avisando, hein? Ele é assim. Não te perguntei nada, eu estou comprando. Aí comprava, tirava as algemas correntes, as cadeias.
e fazia um curativo nos vergões, nas feridas, e fazia o sujeito assinar lá uma carta que chama-se alforria, carta de alforria. A humanidade se perdeu ao longo dos séculos, as gerações, e não havia mais como resgatar. Deus chegou a cogitar extinguir da face da terra homens e animais. Está lá no Gênesis, capítulo 6, é isso? E só tinha um jeito, assim como se elevava o preço do escravo quando alguém demonstrava compaixão, o escravo tinha preço pré-fixado, não é verdade? Eles eram negociados. Mas quando alguém, uma alma generosa e rica, via o sofrimento e fazia uma proposta, elevava-se o preço. O preço para resgate da humanidade ficou muito alto, muito alto. Alguns até tentaram, né? O próprio Deus, através do Moisés, do Elias e outros, e, enfim. Deus levantou reis, profetas, juízes, e ninguém conseguiu dar jeito. Aí do lado dele estava o unigênito, o Filho amado. A obra mais importante das suas mãos. Sabe? Deus fez muitas riquezas, mas aquela obra específica, a saber, Jesus Cristo, que já estava lá, essa história, não, porque Jesus veio há 2000, Jesus é antes da criação. Você sabia disso aí? Você pode ver a expressão no Gênesis, quando Deus diz assim, façamos o homem a nossa imagem, façamos, no plural. Ele não disse farei o homem, ele disse façamos, porque Jesus já estava lá. E Jesus é o arquiteto de toda a criação. E lá no Evangelho de João, no capítulo 1, diz que tudo foi feito por intermédio dele e para ele. Ele participou da criação, da formação. Olha só. Olha lá. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele está falando do verbo que se fez carne, um pouco antes lá, a saber, Jesus Cristo. Tanto é que os religiosos, os fariseus e outros lá, hipócritas da época, ele é maior do que o nosso pai Abraão, pelo que ele está dizendo. Ele falou, antes de Abraão eu sou. Jesus falou. Então Deus, ele viu a gente assim, num estado deplorável, sabe, igreja? Drogas, alcoolismo, prostituição, ódio, crimes, morte, todo tipo de imundícia. Todo tipo de imundícia. E ele não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito. Ou deixava a humanidade perecer, ou deixava o Valdemiro perecer, o Sérgio perecer, o José Olímpio, ou deixava o Jorge perecer, ou deixava você perecer. Ou ele sangrava o coração de pai vendo Jesus Cristo ser moído pelas nossas iniquidades. Mas o mundo não entende isso. O mundo zomba, o mundo persegue, o mundo critica, o mundo maltrata. E qualquer que se propuser a anunciar essas coisas vai padecer nesse mundo como eu tenho padecido. Me ajuda, por favor.
Se você soubesse o tamanho disso que eu estou falando para você. Se você soubesse o poder dessa palavra, o poder dessa palavra. Se você soubesse. Você nem piscaria os olhos. É. E você tem razões de sobra. Você ouviu hoje já que o cego enxergou, que o mudo falou, que o surdo ouviu, você já viu tanta coisa. Tudo isso é por causa da palavra de Deus que acontece. Tudo isso. Então, presta atenção. Ele amou o mundo, quer dizer, ele amou você e sua família, a mim, a minha família. Ele deu o que tinha de mais importante. Ele é dono de tudo e de todos. Ele poderia ter dado Moisés, o Elias, vai lá, ó, o Enoque. O Enoque não foi transladado, o Enoque não foi vivo para lá, arrebatado. O Enoque, você não morreu mesmo, vai lá morrer pelo povo, vai. Estava lá já. Quando Jesus veio, o Enoque já estava lá, bispo? Estava. O Elias estava também? Estava. Vai lá, Moisés. O Moisés e o Elias não apareceram no Monte da Transfiguração para Jesus? Foi ou não foi? Foi. Sim, senhor. Deus podia falar, o meu filho unigênito, vou mandar esses dois aí. Mandar uns 3 aí para sofrer, pronto. Não dava. Não dava, porque dependendo do escravo e o quanto aquele escravo pode render, pode significar, o preço é alto. E nós todos éramos escravos nesse sentido. Aí, Deus falou, filho, tem que ser você, filho. Você já viu já deve ter assistido até o filme. Tem uma passagem ali, lá em Lucas, capítulo 23, se eu não me engano. Quando Jesus, ele estava lá na cruz, Jesus tinha uma relação assim, com o Pai, que era uma coisa impressionante. Jesus tinha autonomia, Jesus tinha poder para curar. Jesus tinha poder para curar, para libertar, para tirar os demônios, para ressuscitar. E a pregação dele? Você gosta de me ouvir pregando? Quem gosta de me ouvir pregando? É? Se você ouvisse Jesus pregando, você ia chorar o tempo inteiro. Você ia pular. Se você ouvisse Jesus pregando, porque eu estou falando de quem? E ele falava de quem? Olha, presta atenção. A coisa é tão extraordinária que até o que ele falava, ele diz assim, o meu Pai é quem prescreve o que eu vou dizer. Quem já viu isso na Bíblia lá? Olha só. Cadê? Cadê, filho? Põe aí. Ó. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. O que é prescrever? O que é isso? Escrever de forma antecipada. Antecipar o que alguém vai dizer. Redigir. Alguém faz um texto, tá? E entrega, ó. Jesus com toda a unção, Jesus com toda a divindade,
O pai entregava para ele acordava, dormia pouco também. Hoje eu vou lá na Galileia. Aí o pai fala: filho, abre o coraçãozinho. Aí ele abria, aí, está tudo aí, ó. Você vai falar exatamente isso. Hoje nós estamos vivendo uma coisa terrível. Eu não venho aqui para falar da minha vontade, falar de mim ou de quem quer que seja, ou doutrinar você a me seguir ou a depender de mim. Você nunca dependeu de mim, nunca vai depender. E eu não tenho medo de falar isso, não. Você ouve mais alguém falar isso aí, algum líder? Você quer ver uma coisa? Se Jesus Cristo, o divino Jesus Cristo, o Pai escrevia no coraçãozinho dele o que ele ia dizer, ele não ficava lendo uma apostila, não. Ele não ficava lendo um telepronto, não. Eu também não fico. Ou fico? Eu não. Porque o Pai, ele escreve. Só que tem muitos pregadores que estão esquecendo o texto sagrado, o texto de Deus, estão inventando. Daí os escândalos. Fala que Deus falou, quando Deus não falou, aí não acontece, a culpa fica em Deus. Está cheio. Então pronto. Se o divino, o santo Pai prescrevia o que ele ia dizer, imagina nós, comedores de taioba. Meu pai. Aí ele falou: filho, você vai lá, vai passar por isso, por aquilo. Até então Jesus nunca tinha passado por nada disso. Ele se fez homem. Você sabia que a mãe de Jesus, quando estava grávida dele, a Maria, Jesus nasceu de uma santa dessas imagens, nasceu de uma mulher, uma camponesa. Essa mulher, uma jovem, ela ia, todo dia de manhã, ela ia na mina buscar água, uma na cabeça, duas aqui do lado, trazendo a botija. Você pensou no quê? Que era uma granfinazinha, que estava fazendo faculdade lá na Nova York, lá em Harvard? Não, a coitadinha pegava a enxada lá e ia carpir a horta do papai e da mamãe. Mas ela tinha uma paixão por Deus. Ela tinha um amor por Deus. Ela vivia a fé. Aí um dia ela se assustou, apareceu um anjo e falou: você é muito favorecida. Você é privilegiada, você é especial, mulher. Olha lá, favorecida. Não é favorecimento daqueles que vocês conhecem lá, não. É outro tipo de favorecimento. É que Deus via o brilho nos olhos dela quando ela pronunciava o nome dele. Aí, olha lá. Quando ela estava para dar a luz, quem está me ouvindo? Levanta a mão, por favor. Não é para gritar, não, é só para levantar a mão, irmão. Você está surdo, é? Fica quieto aí, eu te conheço, rapaz. Aí, desculpa, tá, igreja? Igreja, eu vou parar de dar bronca, senão eu não vou nem ver meu canal logo, né? E se eu orar por você mais tarde no canal? Lá para as 18. Lá para as 18. Presta atenção aqui. A Maria estava nos dias de dar à luz. E saiu com o marido dela, o José, o noivo. Procurar uma maternidade, ou quem sabe uma pousada. Um lugarzinho aconchegante, né?
a mãe, a mulher, quando está grávida e chega a hora da luz, ela tem que ter conforto, um acompanhamento bom de médicos, ou antigamente era parteira, né? Mas é preciso cuidados, né? Pode ter alguma complicação, mas o José saiu desesperado, ele batia na pousada. O que você quer? Eu quero uma vaga aí. E a mulher lá, a Maria estava lá, gemendo, né? Gemendo. Porque foi tudo do jeito que é com uma pessoa comum. Jesus teria que nascer como alguém comum, e foi muito abaixo disso, inclusive, daqui a pouco eu vou chegar lá. Jesus teria que padecer, a mãe dele teria que sentir as dores, senão não ia valer. Tinha que ser tudo igual uma pessoa comum, porque as pessoas pelas quais ele estava nascendo e iria morrer, sofrer e morrer, eram pessoas comuns que somos nós. Ou você faz algum tipo de milagre. Você acredita que até tinha vagas. Não tinha nenhum evento especial naquela região. O evento especial, e o mais especial de todos, foi esse aí, mas pouca gente atinou para isso. Nada aconteceu igual a isso, o nascimento de Jesus. Quando Maria estava gemendo para dar luz, e o José desesperado, por favor, um quarto, uma cama, não sei o quê, uma parteira. As pessoas olhavam, não, isso aí é hebreu. Você é hebreu. Eu sou hebreu. Sua mulher é hebreia. Mas ela está para dar luz. Não, sai fora daqui. Tem vaga? Tem, mas para você não. Começou a humilhação. Deus fez ele e botou do lado dele, lá no trono da graça. Vai escutando. Mas um dia teve que enviá-lo, aí ele teve que voltar, ele teve que se materializar, tá? Encarnar. Né? Não adianta usar isso para falar em reencarnação. Ali, reencarnação é encarnar de novo, ele só encarnou uma vez. Então é encarnação. Vamos na gramática agora. Não inventa. Tem negócio de reencarnar, é encarnar. O verbo se fez carne. Essa é a verdade. A encarnação do verbo, não é a reencarnação do verbo. Ó. Então, não mude as coisas. E aí, não conseguiu. Ó. E ele saiu dali desesperado com ela, escutou uns animais berrando, mugindo, brigando. E ele parou e era o quê? Era um estábulo, um curral, uma manjedoura. E ele falou, vai ter que ser aqui mesmo. Eu já dormi muitas vezes em currais. Você acredita? Eu não tinha cobertores e edredom, nem sabia que existia esse trem. Só os irmãos mais graduados tinham uma peleja. Peleja é um cobertorzinho que você cobre a cabeça e descobre os pés. Você mete no meio do dedão aqui, puxa para lá e descobre até o peito. Chama peleja. Você já viu isso aí? Você fica pelejando, né? É sugestivo, né? Então, lá tinha um curral perto de casa. Aí tinha um esterco que é verde, que não pode. Mas aquele esterco sequinho, já batido, que juntava, que é para jogar nas plantações, fazia aqueles montes, e eles são muito quentes. Ele é um condutor de energia,
de calor. Você não pode nem entrar muito que quer, mas eu e meu irmão cansamos de abrir um pouquinho e deitar ali e dormir no inverno. Foi aonde o nosso Senhor e Salvador, nosso Mestre, se aqueceu quando nasceu com a mãezinha dele. Ele não precisava nada disso. Ele precisava disso, a não ser que ele quisesse te salvar, ou salvar a mim, ou salvar todos nós. Mas ele passou por isso. Então não é só isso, ele deu o seu filho unigênito, tem que saber como foi que ele deu. Como foi que ele deu. Mais tarde, o próprio Jesus estava sem lugar para dormir, já rapaz, fazendo a obra, estava com João e Tiago, em Samaria, é isso? É isso, pastor Guilherme? E ele quis também um lugar para se hospedar, a história se repete, olha lá. Eles viram o aspecto dele, não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para onde? Esse homem está indo para Jerusalém. Não, negativo. Aí os discípulos ficaram revoltados. Tiago e João falaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para queimar isso tudo aqui? Que coisa tremenda. Se Jesus mandasse descer fogo do céu, descia fogo do céu? Quem crê nisso? Levanta a mão. Você está vendo como é que eu tenho que mudar e você também? Imagina, sou eu na cidade, ninguém quer me hospedar, eu tenho o poder para fazer descer fogo. Eu ia olhar para aquele hotel assim, parece que sabe uma coisa. Sai daí os bons. Não, também não é assim, não, irmão. Eu já mudei, né? Espera aí, eu estou melhorando, não é possível. Aí, o deputado falou: ia cair tudo que é prédio. Pessoal, olha, eu não sou melhor, o bispo Jorge, eu não sou melhor que João e Tiago. O senhor também não é? Sim, senhor. Eu não sei não, rapaz. Aqueles cabras lá eram bem melhores que nós. A coisa foi tão humilhante, tão humilhante. Jesus foi tão humilhado na frente deles que causou revolta. E eles cansaram de ver Jesus multiplicar peixe e pão, Jesus curar leproso, ressuscitar morto, e Jesus falava: vai chover e chovia, não vai chover, não chovia. Eles viam isso, aí viram o samaritano rejeitando Jesus. Senhor, quer que a gente, olha só, quer que mandemos descer fogo do céu? Eles não conseguiam entender como alguém tão poderoso como Jesus se submetia a tão grande humilhação. Tudo por nossa causa. Ele não podia reagir, igreja, até podia, mas aí você ia se perder, eu ia me perder. Igreja, é muito sério isso. A gente tem que pensar todo dia nisso, igreja. Já pensou se Jesus perde a paciência, igreja? O dono do fogo, dono de todos os elementos. Você lembra daquela história dos elementos que eu conto para vocês de vez em quando? O poderoso. Aqui você não entra, não, vai embora. Não, mas eu posso pagar. Jesus falava: eu posso pagar. Não, aqui não. Nem pagando. E uma vez que cobraram imposto dele, o dono do mundo, o dono de tudo, do universo, ele falou assim para o Pedro: vem cá. Pegou a mão assim. Ele tinha que pagar na hora. O imposto não era cobrado como hoje, não, igreja. Hoje vai lá no sistema, tem pente fino, tem até escova. Passa uma escova em você e leva tudo. Toda hora nasce o imposto. Mas antigamente era arbitrado. A coisa era arbitrada de acordo com a cara do sujeito. Você sabia disso aí? Verdade. Uma arbitrariedade tremenda. O governo falava: você, Valdemiro, qual a sua altura? 1,91 m. Eu encolhi um pouco. Vem cá, seu carro, F-150, azul.
Quantos quilômetros rodados? Uns 30 mil. Você vai pagar tanto. Tem que vender ela. Hoje não. É diferente. É assim. Mas na época era arbitrada. Olhava assim, ó. Jesus, ele olhou para o Pedro assim e falou, vem cá. Como é que nós estamos aí? Como é que está o caixa? Senhor, tive que comprar uns lanches para nossa viagem, uns trem. Né? Acho que tinha uns mineiros lá, né? A gente comprou uns trem ali atrás para a gente comer, que o mineiro é o único que come trem, né? O goiano também come trem, né, viu? O goiano come. Aí, eu sou mineiro, né? Por isso que o mineiro tem a boca grande. É para comer trem, né? Então, Jesus falou, vai lá e joga um anzol. Em apóstolo, um detalhe, quem cuidava do caixa era o Judas, né? Aí Jesus já sabia que não tinha. Rapaz, É verdade, né? tu persegue esse Judas também. Ele era ladrão, roubava. Não, mas é verdade. Rapaz, que situação, hein, cara? Ô, louco, meu. Aí, é verdade. Que você me fez lembrar uns negócios agora, né? Nem é bom lembrar. É verdade. Sim, rapaz. Aí o que acontece? Jesus falou, vai lá, Simão. Você sabe por que ele mandou o Pedro ir pescando? Você sabe ou não? Sim, senhor. Porque dentro dos discípulos é o que tinha experiência na área. O que era pescador era... Se ele mandasse, por exemplo, o Mateus era cobrador de impostos também. Se ele mandasse o Lucas era o quê? Médico. Se ele falasse para o Lucas assim, vai lá pescar, o médico, né? Não necessariamente, mas não é todo médico que sabe. Eu já vi médico pescando, mas não é todo médico que sabe pescar, não, entendeu? Ele ia mandar, aí falou, ele mandou o Pedro, foi, filho? Foi ou não? Cadê o pastor? Foi, pastor? Aí, cá para nós assim, sem querer, né? Mas se fosse hoje assim, você acha que ele ia designar alguém para pescar, bispo, assim? Não. Não, aqui entre nós? Sim. Ele ia mandar quem? O senhor. O mais indicado é o senhor. Ou o bispo França, esses bispos também pescam. Mas é mais garantido o senhor. Mas, peraí. Quem já me viu pescando, missionário? Se Jesus estivesse aqui hoje, ele ia mandar quem ir pescar? Hein? Ah! Ei, igreja! Vocês já me viram pescando nos vídeos, não já? Puxa, olha. Jesus falou, Pedro, vai lá. E o primeiro peixe que você pegar, não foi? Olha lá. Vai ao mar e lança o anzol. E o primeiro peixe que fisgar, tira-o. Que legal, ó. Abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Paga o meu imposto e o seu. Jesus, o dono de tudo, pagou imposto. Ó. Sabe o que eu achei interessante aí? Dá uma olhadinha nesse texto. Ó. Jesus conhecia muito bem o Pedro. Ele sabia que Pedro era apaixonado pela pesca. Ele poderia falar, o peixe, aquilo ali sou eu pescando, olha lá. Ali se tiver uma moeda em cada um, hein, bicho, daquela de ouro, hein? Já dá para pagar pelo senhor e por mim, hein? Você tá doido. Olha lá. Não, tira isso daí, irmão. O Ibama vai vir atrás de mim, tira isso daí. Ó, eu soltei, foi porrete naquele peixe ali. Eu comi, foi assado, eu tenho o direito de comer no mar. Sai fora. Não era piracema, não era nada. Eu tenho carteira de pesca. Eu tenho. Peguei 2 numa isca só, vocês viram? Uma isca só. Olha o tamanho. Bispos, rapaz, que o tamanho da boca daqueles peixes, ele devia ter aqui uns $10 mil dentro. Se tivesse dinheiro lá dentro. Olha o tamanho. Não mostra matando não, irmão. Aí você está querendo demais, né? Aí você quer arrumar problema para mim, né? Tira daí. Oxi. Não mostra matando o peixe não, que eu comi. Eu vou mentir? Quem sabia que eu gosto de pescar? Quem sabe? É gostoso demais. O dia que você pescar, você não para mais.
É bom, é bom. Não, eu vou levar. É bom. Ó, por que ele escolheu o Simão? Porque Simão já era pescador quando ele foi chamado. Quem sabia disso? Tira o dinheiro lá, mas olha a observação ali, ó. O correto, tá? Um texto perfeito seria assim: o peixe que você fisgar, o peixe que você fisgar. O peixe quer dizer o quê? O único, o peixe, não precisava mais. Ele disse o quê? O primeiro sugere o quê? Que virão outros. Porque você acha que Simão ia aguentar pegar um peixe só do jeito que ele era viciado? Você acha que eu vou pescar, eu só pego um peixe? Eu não, eu pego o primeiro, pendura esse aí, que eu vou atrás de outro. Entendeu? Ele falou o primeiro, ele não falou o peixe, quer dizer, não era o único. Simão pegou aquele, tirou o dinheiro e olhou para o lado assim e falou: Senhor, o senhor está longe, mas eu sei que o senhor está me ouvindo. Está tão bom aqui, está beliscando muito. Dá para soltar a linha de novo, entendeu como é que é? Jesus já liberou ele antes, falou: primeiro você tira o dinheiro. Os outros você vai passar, ou traz. Mas aí, Jesus foi submetido a todo tipo de humilhação. Todo tipo de humilhação. Foi rejeitado. Então não é só isso, deu o seu filho, deu de que forma? Deu para passar vergonha, para sentir dores, para ser humilhado. Ele próprio disse: no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Apóstolo, eu conheço a história. Provavelmente. E conhece. Mas, na reedição, tá, você descobre coisas que não sabia ainda. Tá? Hoje, por exemplo, pela primeira vez eu observei que, antes de nascer, minutos antes de nascer, já foi humilhado, porque ele teve que nascer num curral, porque as pousadas se fecharam. Mais tarde foi submetido, tem que pagar imposto, não vai preso, e começou e tal. Vamos lá, e a receita atrás dele, ó. E ele o dono de tudo. E assim foi. Quando ele estava na cruz, durante a jornada, durante a evangelização, durante o ministério dele, ele falava: o meu Pai prescreve o que eu vou dizer. É o meu Pai quem faz essas obras. Pegaram em pedras uma vez para apedrejá-lo, e falou: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do... Por qual delas me apedrejais? Ele disse que as obras que ele mostrava eram por parte de quem? Já teve bispo que falou para mim assim no passado: graças a Deus, já tem um tempo que não acontece isso, mas eu cresci em tal lugar, o Senhor me tirou de lá. Fui para outro, cresci, o Senhor me tirou de lá. Cheguei lá, tinha 100 membros, larguei com 300, e o Senhor me tirou de lá. Eu falei: bispo, você tem o dom de arrebentar. Eu queria dizer, era eu crescer como você. Você está com problema, você está com problema. Você tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Como eu cresci, a Bíblia é clara. O apóstolo Paulo disse, entre ele e o Apolo, que era colega dele, evangelizador também, evangelista também, ele falou: um planta, olha lá, eu plantei, ou seja, eu abri aquele trabalho e o Apolo regou é cuidar. Eu abri a igreja lá em tal cidade e o Apolo cuidou da igreja, regou. Mas o crescimento veio de quem? Como é que o bispo cresceu e Deus, o crescimento é de Deus? Eu não entendi, não. Eu não entendi. Espera aí, ó. Nem Valdemiro cresce,
nem bispo cresce, nem pastor cresce. No máximo eu posso plantar, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Se o Senhor não falar no seu coração, nada muda, mas Ele está falando e a sua vida vai mudar. Pode ter certeza disso. Ninguém cresce nada não. A gente planta, vem o outro, rega, cuida, e o crescimento vem de quem? De quem? Uma vez eu fui transferir um bispo, ele estava 3 anos e 2 meses no lugar. Mas logo está tão legal aqui, tranquilo, a igreja está cheinha, bonitinha, eu vou ter que sair daqui. Eu falei, rapaz, foi você que abriu aqui? Não, já estava, mas não tinha quase ninguém. Eu falei, então, alguém plantou, abriu, você regou, e esse povo que está aí está cheio porque Deus deu o crescimento. Ou você vai brigar com a Bíblia? Não vai. Aí, é assim que se faz a obra de Deus, entendendo o querer de Deus, a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? Jesus, ele sofreu tanto, sofreu tanto, sofreu tanto. As dores foram tão agudas, tão terríveis, porque a morte de Jesus, ele foi condenado à pena de morte, como se fosse um criminoso hediondo. Tem muita gente que acha que cruz passou a existir de Jesus para cá. Eu já vi até pregador falando isso aí. Rapaz, isso aí não está lendo a Bíblia, não. Porque lá em Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 8, já diz assim. É Deuteronômio aí, filho? No tempo de Moisés, não é isso? Olha lá. Milhares de anos antes de Jesus vir, olha o que diz a palavra, ó. Se alguém houver pecado, possivelmente, não peguei? Passível da pena de morte, e tiver sido morto e pendurares no madeiro, já tinha cruz lá atrás, lá, ó, Deuteronômio. Aí fica inventando, mete uma cruz dentro da igreja, que vai justificar. Não, gente, cruz simboliza morte, pena de morte. Esse é o significado bíblico. Quer discutir? Discute com a Bíblia. Países que têm pena de morte, eles classificam lá, pode ser uma injeção letal, ou um choque, uma cadeira elétrica, ou forca, ou uma outra forma de matar. Fuzilamento, exatamente, paredão, fuzilamento. Mas a de Jesus e daqueles dois que botaram uma à direita e à esquerda, que não tinha nada a ver com ele, porque Jesus é santo, aqueles dois eram malfeitores. Tanto é que um deles falou, esse aí não fez mal nenhum, não pecou e está aqui. Ou seja, esse aí está aqui por nossa causa. Agora eu e você estamos aqui porque merecemos, ele falou. Olha, réu confesso. O outro foi para a cruz sem confessar, hein? Sim, senhor. O outro era mentiroso, né? Rapaz. Nem no último momento. Hein? Mentiroso. Ih, rapaz. O outro ladrão ali era terrível. Aquele triplex, esse é o ladrão. Não. Rapaz. É complicado o negócio, hein? Ele não aceitou, não confessou, não. Agora, um confessou. Então, presta atenção. Jesus, ele foi condenado à pena de morte, morte de cruz. A cruz existiu a partir de Jesus ou já existia? Já existia.
2.500 anos antes. Está lá. Na época já penduravam na cruz do madeiro quem cometesse crime. E aí atribuíram crimes a Jesus, crimes hediondos, tá? E tem mais, filho, tem uma aí que diz assim: maldito todo aquele que foi pendurado, olha lá, olha lá, porquanto que for pendurado no madeiro é o quê? Maldito. Maldito de Deus. Então, Jesus recebeu as maldições que deveriam cair sobre nós. Nós não temos mais que pagar por aquilo que já foi pago. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi amaldiçoado para te abençoar, para me abençoar. Olha só. Fazendo-se ele próprio o quê? Maldição. Em nosso as chibatadas, os escravos éramos nós. A gente era para estar na chibata hoje, nas costas, no chicote, arame farpado, sacrifício. Mas Jesus se colocou no nosso lugar. É isso. Mas é preciso recebê-lo como Senhor e Salvador da sua alma, da sua vida, como eu recebi. Você quer ver uma coisa? Continua o texto lá, filho. Quem está entendendo? Eu só vou resumir aqui, porque quando Jesus estava ali na cruz, e a morte de cruz é aos poucos, todos os músculos sendo distendidos. Quem já sofreu uma distensão muscular? Quem já sofreu? Talvez em algum esporte. É insuportável. Você evita até os movimentos. Se você tem 1 ou 2 ou 3 músculos distendidos, a dor é insuportável. E se forem mais músculos, daqui a pouco começa a dar um derrame, então você vê uma mancha até. No caso específico do Senhor, ele teve todos os músculos distendidos lá na cruz. Todos. E a dor chegou no Pai. A dor chegou no Pai. E o Pai provavelmente virou o rosto para não ver aquilo. E como o olhar do Pai era a luz na vida do Filho Jesus, o olhar do Pai era o guia dele, era o carinho, tá? Era o afago, o conforto na alma de Jesus. Quando o Pai vira o rosto, Jesus na oração na cruz, pela primeira vez não chamou pelo que chamava, Pai daqui, Pai dali, mas ele orou e falou: Deus meu, por que me desamparaste? Deus desampara alguém? E se for o Filho unigênito? E se for a obra-prima? E se for a obra mais importante dele? Mas Jesus se sentiu desamparado e disse com todas as letras: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Você sabe o que acontece, igreja? O mundo não conhece o amor de Deus. Eles nem sabem que Deus se importa com eles. Não. E se nós conhecemos o amor de Deus e passamos a viver o amor de Deus, somos fanáticos, ou aproveitadores, ou ladrões, ou isso, aquilo,
ou interesseiros, ou sei lá o que. Até bruxo, me chamam de bruxo. Você já deve ter visto na internet. Cuidado com o bruxo. Diz que eu sou bruxo. Porque eles têm na cabeça, por exemplo, eles ficam vendo lá, eu vou e abraço o leproso, aí acontece aquilo. Eu conheço o amor de Deus. Eu sei que Deus não quer ninguém leproso. Já teve tanto pastor de diferentes denominações. Você é doido, você abraça. Aliás, o médico mais famoso do Brasil perguntou isso, que é meu fã, ele perguntou isso. Botou com a esposa dele. O senhor é doido? Eu falei, doido por quê? O senhor abraça o leproso. Eu falei, não, isso aí, o senhor é corajoso. Eu falei, não, isso aí não é coragem. Também não é maluquice, não. Pode ser que eu seja um pouco maluco, mas não é maluquice. Isso é amor, igreja. Isso é amor. Jesus, ele batia um papo assim, desculpa a expressão, igreja, mas todo dia ele conversava com o Pai, ele vendo o Pai olhando para ele, ele conversava, e uma das vezes lá, todo mundo escutou, o céu tremeu assim, a terra balançou e o céu explodiu assim, como um trovão, aí a voz de Deus, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Todo mundo escutou isso. Fala, não foi tal, não está na Bíblia isso aí. Está na Bíblia, não está na Bíblia, olha lá. Todo mundo ouviu uma voz e procurava, cadê ele? Ele falou para todo o universo, esse é o filho que eu amo. É, igreja. Mas Jesus, ele se sentiu desamparado. A dor faz a gente se sentir desamparado, igreja. A falta das coisas, do conforto, a falta do carinho, a falta do apoio, a falta da amizade, a falta de interessados no nosso bem-estar, enfim, tudo, o sofrimento, a tribulação, os maus tratos, fazem a gente pensar que está desamparado, igreja. Você acha que Deus desamparou o filho unigênito dele? Não, igreja. É que a dor era muito grande. O pai fez o filho para estar do lado dele ali, para ajudar a criar tudo, criar a humanidade, criar essas paisagens incríveis que eu e você conhecemos. Eu viajo o mundo, eu vejo coisas assim, tremendo. Eu falo, meu Deus, como é que pode um negócio desse? E de repente ele falou, filho, ou eu deixo eles se perderem, ou você vai lá e sofre por eles. Pai, eu vou onde o senhor mandar, então você vai. E você estamos aqui só por causa disso. Só por causa disso. Jesus orou e falou, o Senhor me desamparou. Igreja, você já deve ter falado isso. Igreja, eu já falei para Deus, igreja, na minha dor, na humilhação, na minha dor, com tantos problemas, eu falei, Senhor, o Senhor me abandonou, Pai. O Senhor não está me escutando, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não está me ajudando mais. Você já deve ter se sentido assim também. Tem hora que a gente acha que está tão sozinho, não é verdade? Mas ninguém está sozinho, não, igreja. Ninguém está, não. É que a dor, a aflição, o desespero, tá, igreja? Aquilo que é próprio desse mundo corrupto,
desse mundo podre, maldito, porque rejeitou o Cristo. Você sabia que o mundo se tornou maldito porque rejeitou o Cristo? Você sabia disso aí? Então, tem hora que a gente acha que Deus está tão longe da gente. Mas isso aí não é demérito, isso aí não é... Deus não vai te censurar por isso. Sabe por quê? Porque o próprio Filho, o unigênito, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, o Senhor me desamparou logo agora que eu estou aqui? Não, igreja, Deus não desamparou. É que para o pai olhar para o filho, mas Deus não podia evitar isso? Ah, claro que podia, mas e eu e você, a gente ia para onde? Para onde eu iria? Nós iríamos para onde se Deus falasse, basta, meu filho não vai sofrer mais nada, ninguém toca no meu filho, ninguém fere meu filho, ninguém crucifica o meu filho, ninguém... Eu não ia deixar não, mas eu ia perder você, se fosse eu não ia deixar. Por isso que eu disse, você não daria o seu filho por mim, nem dessa forma, nem de forma nenhuma. Quem permitiria isso? Ninguém. Deus teve que escolher entre evitar isso, porque Ele podia, ou deixar nós nos perdermos. Deus podia deixar a humanidade se acabar, deixar a humanidade toda para o inferno, deixar a humanidade se queimar, se destruir, mas Ele deixou o Filho morrer, sofrer, gemer, e pensar que foi abandonado, que foi desamparado. Ele nunca foi desamparado, e ninguém de nós nunca foi e nunca será desamparado. Jesus falou, Deus meu, por que me desamparaste? É assim que Ele chamava Deus, Deus meu? Pai, meu Pai. Foi meu Pai que fez, foi meu Pai que mandou, foi meu Pai que operou, foi meu Pai que construiu, o meu Pai falou, esse dia Ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não estava desamparado, mas ele achou que estava, sabia? É o tamanho da dor que faz a gente pensar isso. Tem hora que a dor é muito grande, igreja. Igreja, tem fases da vida que é muito difícil. Mas Jesus falou assim, Jesus falou que está conosco até a consumação do século, até o fim do mundo. Olha lá. Nem todos os dias são de dores. Tem dias de alegria, tem ou não tem, igreja? Tem dias de conquistas, de sorriso, de confraternização com os irmãos, com os amigos. Esses dias Ele está também, porque Ele falou todos os dias, olha lá para você ver. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Peraí, igreja, peraí. Não foi bem assim. Amou o mundo, deu o seu filho. Não, até parece que é simples assim. Até parece que é um presente de aniversário, de Natal. Você vai lá na loja, passa o cartão. Fulano me deu um presente. Não, tem muito mais do que isso que eu falei aqui. Se você não sabe 1% do que Jesus passou por sua causa. 1% do que Ele passou por minha causa, nós não sabemos. Nem as obras que Ele fez. A Bíblia diz que fosse botar num livro tudo que Jesus fez, o mundo não caberia os livros. João capítulo 21. O mundo não caberia. Você quer ver uma coisa?
Quem tem uma Bíblia na gaveta da sua casa? Aí você achou que o que Jesus fez foi aquilo lá. E só na metade ainda, só no novo. Não. Se o mundo não caberia os livros, como é que uma Bíblia que cabe numa gaveta ia caber as obras de Deus? Igreja, Jesus é muito maior do que eu consigo mostrar para você. Jesus é muito mais do que eu consigo fazer você entender. Senhor, dá-me a capacidade de mostrar quem é o Senhor. Dá-me a capacidade de mostrar, Pai. Só assim eu vou convencer a humanidade a se converter, a deixar a imundícia e a parar de perseguir, de humilhar. Depois a gente continua, igreja. Tem que ser vigília, igreja. Tem que ser vigília. Quem entendeu alguma coisa? Coloca no texto lá, por favor. João 3,16. Até agora foi só um versículo. Misericórdia. Ah, não, foi metade de um versículo, igreja. Esse é o tamanho de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não consigo mostrar como Ele é, fazer você entender, mas Ele já me deu algo que em meio versículo eu consegui você fazer entender que você é valioso, valiosa. Meio versículo. Meio versículo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, ou seja, não é condenado. O que não crê já está condenado, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não tem salvação fora de Jesus, não tem salvação no Valdemiro, não tem salvação neste ou naquele, não tem salvação em profeta nenhum, em ninguém, em mito nenhum. Salvação é só em Jesus Cristo. Só em Jesus Cristo. As pessoas se condenam, elas próprias se condenam. Quem não crê já está julgado, já está condenado. Lá em Romanos 8 diz assim: agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não tem essa. Não, porque a minha religião, esquece. Só Jesus Cristo salva.